Tá bom. Então vamos começar aqui. Deixa eu querer entender contigo uma coisa. A gente falou aqui de Creator Economy e, na verdade, o mundo vem mudando, assim, eu falo que a gente era mundo Bunny, virou VUCA, e agora está numa mistura de letrinha, a gente não sabe mais o que que acontece, as coisas estão mudando muito rápido. E uma das coisas que está mudando muito rápido é criar conteúdo e consumir, as formas de se criar conteúdo, se consumir conteúdo, né? A gente falava antes de grandes mídias, estávamos falando antes aqui que as pessoas estavam acostumadas a receber, menos a falar. Hoje agora todo mundo fala, todo mundo pode criar alguma coisa, às vezes consegue, às vezes não consegue, às vezes tem engajamento, não tem. Mas como que você está enxergando esse cenário todo que a gente está, em que momento que a gente está e para onde que talvez a gente vai? Como que você enxerga isso? Olha, é uma jornada, né? Eu sempre falo isso, são jornadas na vida da gente. Essa jornada onde o cidadão, quem está do lado de cá, né, dessa mesa tecnológica, ele começa e passa a ter muito mais presença, ele passa a ser entendido, respeitado, ele passa a ser responsável, ou no mínimo corresponsável, por aquilo que ele propaga, por aquilo que ele diz, por aquilo que ele fala, por aquilo que ele pensa, da forma com que ele se expõe nas redes sociais. Então, é uma liberdade que não pode ser confundida com libertinagem, né? E principalmente hoje, em tempos de fake news, a gente tem esse desafio que precisa ser melhor pontuado. Eu venho falando muito sobre isso, mas efetivamente eu entendo que a responsabilidade dada ao cidadão por meio das redes sociais e a possibilidade dele se expor cada vez mais com palavras, gestos, vídeos, enfim, nos moldes das redes sociais que aí estão, é muito importante. A gente consegue tirar aquele papel antigo dos poderes, né, e trazer para o cidadão o poder da palavra. Agora, isso traz consequências, isso precisa ser estudado, precisa ser investido tempo, porque não pode ser de qualquer jeito, a qualquer custo, em qualquer noção de tempo, espaço, enfim. Uma necessidade, há uma necessidade de se construir alguma coisa mais estruturante. Isso é normal, tá? Em todos os movimentos que nós tivemos de construção da nossa sociedade, a gente teve que se deparar com o novo. E se deparar com o novo é sempre um céu de brigadeiro no primeiro momento, mas depois você consegue perceber, ao pilotar e ao transitar nesse céu de brigadeiro, que existem nuvens, existe a chuva, existe o trovão, existem os desvios que precisam ser feitos, até porque uma outra aeronave está indo na sua rota, porque deliberadamente ela, ou de forma errônea, mudou a rota dela. Então, assim, essas analogias elas servem para dizer o seguinte: não existe estrada fácil, existe estrada a ser construída. E isso, mais uma vez, depende, primeiro, de nós mesmos e depois de entidades de regulação, de análise, de construção, que possam dar um tom. Se nós não tivermos isso, a gente não tem uma sociedade adequada. É por isso que existem as leis, né, os entes públicos. Claro que muitas os entes particulares também, né, ou seja, como os próprios apps que estão aí para criar as suas identificações, as suas identidades e nos fazer seguir ou não por determinados caminhos. Basta a gente escolher. A gente vem andando bem rápido. Eu acho que a velocidade que as pessoas estão fazendo e que as leis, as regras, vamos dizer assim, ou o senso comum do que deve ser feito está vindo atrás, né? As coisas vêm sendo corrigidas por conta de problemas que vêm acontecendo. Um exemplo aí são as fake news e como elas são tratadas, inclusive, hoje nos órgãos de justiça e parece que a gente passa por ciclos, momentos, né, que a coisa piora. A gente está chegando no momento que a coisa vai piorar mais, que são as eleições, né? Aí vai ser um Deus nos acuda em relação a isso. Mas, falando mesmo das pessoas, a forma de consumir o conteúdo hoje, acho que tem aberto um leque muito grande, né? Acaba virando uma oportunidade de carreira. Eu vejo pessoas. Meu filho chegou uma vez para mim e falou: eu quero ser. Agora não, ele já mudou o que ele quer ser. Mas ele falou: eu quero ser youtuber. E youtuber virou profissão. Você não tem nem faculdade para isso. Mas ele falou: eu quero ser youtuber. E aí? Eu falo o seguinte: nós temos um grande pai hoje que se chama Google. E esse grande pai, né, ele traz aí para a gente possibilidades
E nós hoje somos genuinamente tecnológicos. Nós vivemos com a tecnologia todos os dias pelos nossos mobiles, a gente vive efetivamente novos modelos de profissão, muitas profissões já deixaram de existir, a gente já vem ouvindo isso há um bom tempo, não é novidade, mas isso está se tornando uma realidade, e com essa realidade nós temos dois desafios. O primeiro é da nova empregabilidade, da migração de profissionais que já chegaram numa determinada fase da sua vida e não conseguem mais performar naquela profissão que ali eles se consolidaram desde o momento em que escolheram numa faculdade ou até mesmo na faculdade da vida, né? Porque tem gente que não se formou e não há demérito nenhum nisso. E, Claro. inclusive, a resposta que a gente sequencia das redes sociais é exatamente isso. Existem hoje profissionais que não necessariamente estudaram para ser YouTubers, TikTokers, quaianos, né? Ou qualquer outra denominação ligada às redes sociais, copywriters, enfim, todos esses profissionais que estão aí, parte deles migrando das agências de comunicação, de profissões que já existiam, mas que foram ressignificadas pelo 4.0, pela presença maciça dos aplicativos nas nossas vidas e a nossa dependência desses aplicativos no dia a dia. Hoje você não assiste um programa de televisão, mas você está grudado numa Netflix, que não deixa de ser uma forma de app, é um app que ali dentro tem uma combustão de vídeos que acabou com os blockbusters, né? Acabou com uma indústria. Outras tantas indústrias, como a própria indústria da comunicação, se não morreram, estão natimortas. Algumas estão se reinventando e se reinventando, trazendo o 4.0 e as ferramentas e a sua estrutura de conteúdo, e essa palavra conteúdo, ela é extremamente importante para o nosso bate-papo aqui hoje, porque a Creator Economy, ela está intimamente ligada a conteúdo. Então, novos atores estão vindo, novas personas estão sendo criadas, e elas estão vindo ou sendo criadas a partir de um desafio, de uma dor. Essa dor está intimamente ligada a, primeiro, a mudança das profissões. Todo mundo entende que não faz sentido a gente trabalhar sem tecnologia em nada. Ou seja, tudo é ligado à tecnologia hoje. Né? O caixa do supermercado, o aplicativo de transporte público que você pega, Uber e outros, as questões que você analisa, por exemplo, de georreferenciamento, geolocalização, que estão dentro do seu mobile, do seu celular, as questões ligadas a onde ir, o que comer, que desconto ter. Não há como você pensar numa vida sem um mobile, sem aqueles aplicativos que estão ali no seu top 10. E, óbvio, tem gente que tem top 100, né? Então, assim, há uma necessidade muito grande hoje e uma transformação muito grande que vem junto com essa necessidade. Atores, novas gerações, até mesmo a construção dessa estrutura criativa, ela passou por mudanças. Algumas mudanças não tão boas, tá, gente? Algumas ligadas a uma falta de um entendimento mais profundo da informação, de um reconhecimento da qualidade da informação e do uso dessa mesma informação. A informação ela precisa ser retroalimentada todos os dias, e isso depende da unidade de cada qual, suas, minha, né? Ou seja, eu recebo uma informação e eu preciso filtrar essa informação. Sempre foi assim. É por isso que nós tínhamos os editoriais dos grupos de comunicação, nós tínhamos as análises de jornalistas em jornais impressos, em revistas, em outras estruturas de comunicação com o mercado. Parte disso tudo acabou porque as pessoas estão com preguiça de ler, estão com preguiça de se embrenhar nessa questão do conteúdo. E aí elas começam a ser consumidas e não consumir, elas passam a virar vítimas daquilo que a sociedade virou. Há um problema muito grave das primeiras páginas de blogs, de portais, de sites, ou mesmo de alguns outros tipos de mídia e até dos próprios aplicativos, que trazem uma realidade muito díspare àquilo que, particularmente, eu entendo que uma sociedade tem que ter: informação, informação de qualidade. Imagine só se amanhã, eu passeando aqui pela minha cidade, eu passei perto de uma escola pública e eu vi um funcionário, um colaborador, jogando naquelas caçambas de lixo livros e mais livros, apostilas e mais apostilas. Eu parei uns 5 minutinhos e fiquei vendo aquilo ali.
E aí me veio um sentimento tão estranho, né? Tão ambíguo. De um lado, eu vi a tecnologia se fazendo real, já é parte da minha realidade, né? Eu trabalho com isso dioturnamente. Mas eu vi aquilo na realidade, eu vi aquilo de fato. Falei, meu Deus, aqueles livros ali vão para o lixo, vão virar sucata, vão virar alguma coisa. Legal, que bom que eles vão para algum lugar e que vão virar alguma coisa. Poderiam até ir para escolas menos favorecidas, em vilas aglomerados, para ajudar crianças que porventura não tenham esse conteúdo. Mas, Léo, está todo mundo digital. Não tem como não ter um computador, um PCzinho dentro de uma escola. Ok, isso está sendo feito, existem programas sociais ligados às grandes empresas de tecnologia que trabalham com hardwares, para que todo mundo possa ter acesso ao seu quinhão de tecnologia e possa conversar no mundo virtual. Agora, o grande desafio é, imagine se amanhã alguém apaga a luz. Imagina se amanhã o Google, por algum motivo, em mãos erradas, deixa de existir. O que ficou? O que sobrou? Alguém apagou, né? Deu um bug. Óbvio, isso é apenas uma alusão, tá, gente? Mas, assim, é bom que a turma que escuta, assiste, né, vê esse podcast possa pensar. E é exatamente materializando essas percepções e outras tantas que a gente precisa fazer que a gente tem que aprender. A gente busca o aprendizado a partir de experiências. Já imaginou uma vida, a sua vida, Márcio, a sua vida, Tiago, sem um repositório de informações como o Google? O que perdeu-se? O que perderia-se? Imagens de família, livros, contextos. O que sobraria talvez são as bibliotecas, que também estão se digitalizando, mas uma essência principal, e talvez a gente tivesse que voltar a fazer consultas em bibliotecas se isso acontecesse. Mas muita coisa se perderia. E é exatamente nessa esteira que eu acredito muito. Eu acredito que tudo que está como tecnológico deve continuar, deve ampliar. Questiono modelos como, não questiono o modelo como um todo, mas questiono a forma com que se propaga o metaverso, questiono a forma com que se propaga as blockchains. Acho que a gente precisa falar sobre isso. Mas mais importante é muito relevante para a nossa sociedade construir narrativas e argumentos. É muito importante para as pessoas que estão assistindo aqui que elas possam ter o poder de discordar, o poder de questionar, o poder de ponderar e o poder de ter a informação à disposição na sua mão, curta ou longa. E isso é um desafio que nós estamos vendo que a geração Z, né, e até os millennials não tem dentro da sua bagagem. Existem alguns que fazem uso dessa prerrogativa? Sim. Existem muitos que não? Fato. É um perigo.